Filhos do Éden, Livro 4, Paraíso Perdido. Brincando com fogo. Margem leste do rio Oceanos, tempo presente. Frio. Foi a primeira coisa que Caíra sentiu logo que retomou a consciência. O cérebro acendeu lentamente, mas os músculos continuavam rígidos e os olhos pesavam como alçapões de concreto. Frio. Cega, indefesa, sem saber onde estava, ela procurou conjurar seus poderes, juntou energia para aquecer o corpo. Nada, só o frio, frio. Caíra, centelha divina, era uma arconte, uma capitã a serviço do céu. Era também uma Ixim, a caixa de anjos que controla as forças da natureza, e seu elemento era o fogo. Não muito tempo atrás, ela fora enviada ao plano físico, a Haled, com a incumbência de destruir Metatron, um antigo inimigo do paraíso, que escapara recentemente do cárcere. Mas, antes de dar início à jornada, Caíra resolvera por conta própria resgatar Daniel, um de seus aliados, que desaparecera fazia alguns meses, sendo tragado por um portal e se perdendo nas águas do rio Oceanos, uma das estradas místicas que, ao lado do rio Styx, contornam o espaço e as dimensões paralelas. Uma vez no oceano, Daniel poderia ser transportado a qualquer parte do cosmos. Então ela recrutou uma equipe com o objetivo de localizá-lo, para só depois, com o time reunido, principiar a caçada a Metatron. Na companhia de Urakin, um anjo guerreiro, e de Ismael, um dos agentes do Purgatório, ela seguiu pistas por todo o planeta, deixadas pelos extintos povos atlantes, até encontrar a cidade perdida de Egnias e uma nova passagem aos confins do universo. O percurso, entretanto, revelar-se-ia tempestuoso. O Oceanos é conhecido por inibir os poderes angélicos, e talvez isso os tenha feito dormir. O maior temor de Caíra agora era ter sido capturada por seus oponentes. O paraíso vivia, ao anoitecer do sétimo dia, uma sangrenta guerra entre as forças legalistas do arcanjo Miguel e as tropas revolucionárias de seu irmão Gabriel, e ela pertencia à segunda facção, uma unidade de alados que se insurgira contra a tirania, contra a política celeste de exterminar os terrenos. O corpo foi esquentando e aos poucos ela conseguiu se mover. Engasgou-se, tossiu, ofegou, depois fez silêncio. Completo silêncio. Escutou murmúrios, grunhidos, sentiu uma vibração a seus pés, um tremor. Uma, duas, três pegadas, e a seguir alguma coisa a ergueu pela cinta. Trôpega, Caíra abriu os olhos, para enfim se deparar com um cenário sui generis. O local era, ou parecia ser, um bosque, uma floresta temperada, envolta por uma clara neblina de inverno. Os pinheiros tinham o tronco grosso, os galhos robustos, terminando em gotejantes pontas de gelo. O solo, as folhas e as pinhas estavam permeados por uma fina camada de neve, e ao olhar para cima ela avistou nuvens cinzentas, que encobriam o céu e os raios solares. O clima era gélido, e o nevoeiro muito denso e concentrado ocultava os detalhes da mata. Contudo, os poderes de Caíra lhe permitiram gerar fogo e calor, o que indubitavelmente a salvara da hipotermia. O ser que a acompanhara era um monstro, ao que tudo indicava. Parecia-se, muito vagamente, com um homem das cavernas, mas somava 2,5 metros de altura, e tinha a face enrugada, marrom, com os globos oculares saltados, os dentes podres e os lábios encardidos, de pele áspera, cheia de verrugas e talhos. Vestia-se de modo grosseiro, com trapos e remendos de couro. Na mão direita carregava um tacape, uma clava, perfeita para bater e esmagar. Ei, Green! A criatura idêntica aos ogros retratados nas lendas, nos mitos e nas saias nórdicas, acenou para um segundo ser da mesma espécie, que apareceu por trás de um hobo. Sua voz era estranha, misto de guincho e rugido. Olhe só, uma ninfa. Que fome eu fiquei de uma hora para outra. Caíra podia agora se movimentar, mas estava presa. O ogro a apertava com os dedos, manuseando-a com água na boca. Ninfa? O gigante na retaguarda deu um arroto, coçou a barriga. Mas as ninfas não se foram com os elfos? Oh, os elfos! O
O captor a cheirou, as narinas circulavam de musgo. Então é uma valquíria, de certo. Uma valquíria sem armadura? Nunca vi. Nem eu, tanto melhor, é mais fácil de despelar, disse o primeiro e alçou a centelha nos ombros. Caíra esperneou, esforçou-se para se libertar, mas o gigante era forte. Conjurou então sua áurea. Sentiu um formigamento na espinha, até que a própria pele enrubesceu. Esquentou feito uma chapa de ferro. O monstro que a conduzia tomou um susto e imediatamente a soltou, espanando o dorso com as palmas abertas, sacudindo as costas para se refrescar. Destra, ela caiu com os pés firmes na neve. Sua maldita, berrou o facínora, queimou a minha mão. É o que acontece com quem brinca com fogo. Ela afastou os longos cabelos ruivos, encarou-os com seus olhos verdes e deu um passo para trás, em posição defensiva. Incendiou os punhos até que eles ficassem iguais a duas tochas brilhantes, as flamas rubras desprendendo fumaça. Onde estou? Quem são vocês e que lugar é esse? Pirotecnia? O monstro a ignorou. Viu, Gren? Eu disse que ela era uma fada. Oh, Deus! Caíra desviou o rosto para se livrar do mau hálito. O que você andou comendo? Mocinhas como você, respondeu um dos ogros, e brandiu a clava para atacá-la. Já preparada, a arconte rolou à direita. Ergueu-se e disparou uma bola de fogo. O golpe não saiu tão poderoso quanto ela esperava, mas acertou a criatura na testa. Cego com muita dor, a fera largou a arma e recuou. Meus olhos! Gritou. Green, ela me cegou, essa elfa! Segurou-se numa árvore, usando-a como ponto de apoio. Portimir, estou cego, Green! O colega do monstro se espantou com a ferocidade excessiva. Caíra, que na mente deles nada mais era que uma fada perdida, revelara-se afinal uma operante voraz. Ela, por sua vez, embora estivesse agora em plenas condições de lutar, seguia confusa, intrigada com esse novo ambiente. Que sorte de aberrações eram essas? Indivíduos famintos, estúpidos e deformados, que se comportavam literalmente como os gigantes dos contos de fadas. Por certo não eram demônios, muito menos seres humanos. E, como ela não sentia as vibrações do tecido, estava claro que aquela não era uma floresta terrestre, tampouco uma zona astral ou etérea. Caíra se encontrava em uma dimensão paralela. A questão era saber que dimensão e quem a governava. O ogro de rosto queimado se distanciou, mais desapontado que ferido, como um imenso bebê que corre para casa. O parceiro, que ele chamava de Green, tomou as dores, deitou o bastão de lado, juntou os pulsos, trançou os dedos e golpeou em semicírculo. Caíra deu uma cambalhota por baixo de suas pernas, escapando da investida. Quando a fera girou nos calcanhares e a encarou, possessa, focado unicamente em estraçalhar a Celeste, o ser não percebeu uma quarta figura que entrava em cena. Uma sombra que chegou ao combate saltando, e que com um murro o atingiu no nariz. O repugnante Green caiu de costas, a cara amassada, os dentes rachados, as gengivas sangrando. De pé sob um tronco, divisava-se outro anjo, da ordem dos querubins. Alto e musculoso, de cabelos raspados e cavanhaque castanho, fazia lembrar um pugilista, um desses campeões dos pesos pesados, capazes de matar com apenas um soco. Uraquim, Caíra se alegrou ao reconhecer o amigo. Onde estava? Despertei faz 10 minutos, vasculhei o bosque e segui seu odor. Os querubins são predadores, e quase todos possuem sentidos bastante apurados, o que lhes permite seguir trilhas e rastros. Uraquim, o punho de Deus, como fora apunhalado no paraíso, trajava ainda suas roupas comuns, calças jeans surradas, camiseta branca e coturnos pretos. E você? Mesma coisa, respondeu a Celeste, sempre atenta aos ogros, que estavam abatidos, mas não mortos. Green permanecia no chão, gemendo, enquanto o outro desaparecera na névoa. E Ismael? Ela se lembrou do terceiro integrante do coro, agora que a briga esfriara. Pode farejá-lo? Não, ainda não consegui captar o cheiro dele. Uraquim falou baixo para não atrair outras feras. Estamos perto do oceanos. Isso eu já conferi. O rio atravessa um trecho da floresta, serpenteia por entre 3 carvalhos e depois se perde nas brumas. Os dois cautelosamente se afastaram do ogro.
olhando em todas as direções, calculando cada passo, sumindo na cerração. Precisamos encontrá-lo e descobrir que lugar é esse o quanto antes. Qual a sua hipótese? Ismael era o cérebro. Caíra tornou a se recordar do amigo, um anjo impiedoso, calculista, porém justo e inteligente, totalmente devoto a ela. De qualquer maneira, não sinta as oscilações do tecido. Então só podemos estar em outra dimensão. Sim, mas em qual? Talvez a Arcádia. O gigante me confundiu com uma ninfa. Ela achou curioso porque os Jixins, no passado, tiveram estreita ligação com o reino das fadas, e a Arcádia é a pátria dos elfos. Uraquim não retrucou. Em vez disso, parou de andar e fez sinal com o indicador sobre os lábios, para que ela não fizesse barulho. Caíra se calou, e quando prescrutou o terreno de novo, teve a impressão de que as árvores tremiam. Mas não eram as árvores, eram mais ogros, que, antes ocultos, escondidos na mata, agora os cercavam pela frente e por trás. As feras tinham a carne escura, a pele vincada, os braços porosos, próprios para a camuflagem, podendo emboscar suas presas. Súbito, Caíra e Uraquim estavam rodeados, não por 2, mas por 8 monstros, armados com enormes tacapes, tão altos e fortes quanto as primeiras bestas que os haviam agredido. O que me diz? Uraquim estudou o bando que se achegava. Como lidamos com essas monstruosidades? Do jeito clássico. Como? Eu mostro. E com os braços pegando fogo, a Celeste recomeçou a disputa. Invocou um jato de chamas, que se alastrou sob o peito do adversário mais próximo, incendiando seus trajes de couro. O gigante rasgou os farrapos e se abanou, mas não chegou a se ferir. Então continuou trotando ao encontro deles. Uraquim interferiu no duelo, catando um fragmento de madeira e o arremessando no ar. O estilhaço penetrou o coração do inimigo, perfurando-lhe o corpo e o matando na hora. O que houve? O guerreiro voltou-se para a centelha, sem entender por que suas chamas, outrora tão possantes, não surtiam o efeito padrão. Tudo bem com você? Não sei. Ela esfregou as palmas, o atrito gerando faíscas. Não deve ser nada, supôs. Espero que não seja nada. À exceção do primeiro ogro, exterminado por Uraquim, outros 7 ainda lutavam. Um monstro à sua esquerda o ameaçou com um chute, mas antes de desferi-lo, uma lança trespassou-lhe as costelas. Cascos então foram ouvidos, e mais pontas foram jogadas. Caíra se abaixou, instintivamente, enquanto um cavalo pulava sobre ela, e depois mais outro e outros. Uns 10, 15, ela contou. Sobre esses corcéis cavalgavam jovens mulheres, os cabelos trançados, principalmente louras e ruivas. Mas havia morenas também. Envergavam couraças metálicas, forjadas sob medida, com elevações para os seios. Usavam elmos que protegiam a cabeça, deixando a boca e o queixo à mostra. Suas armas variavam do arco à azagaia, do sabre ao machado, e algumas portavam um tridente. No meio delas destacava-se um lutador solitário, também protegido por uma armadura completa. Montava um garanhão de crina escura, e em vez do elmo usava um capacete todo fechado. Como arma trazia uma espada, uma que Caíra já conhecia, apenas não sabia de onde. O cavaleiro se mostrava feroz em combate. Com sua lâmina, degolou 2 gigantes de uma vez. Uraquim nada fez, diante do risco de ser pisoteado, em meio a trotes e empinadas. O regimento, porém, detinha absoluto controle da luta, e em 3 minutos os 7 monstros jaziam no solo. O crânio decepado, os membros partidos, o busto perfurado por adagas ou flechas. Uma mulher loura, de braceletes prateados, conduziu sua égua à presença dos anjos, mirando contra eles uma lança de caça. Não só ela, mas agora as demais guerreiras os afrontavam, furiosas, como se eles fossem inimigos, não visitantes. Celestes? A Amazona os recebeu de modo agressivo. O que fazem aqui? Quem são vocês? O que pretendem em nossas terras? Eu lhe diria, Caíra respondeu com toda a calma, se soubesse que terras são estas. Invasores, ela rosnou novamente. Já não nos bastavam os gigantes? Segurou mais firme o arpão. Direi só uma vez. Este é o bosque real dos deuses de Asgard. E tornou a perguntar, quase gritando. Quem são vocês? O que vieram fazer nessas plagas? A desconfiança era justificada.
Havia muito tempo, os anjos travaram uma guerra contra os deuses, as guerras etéreas, ocorridas 25.000 anos antes. Mas acabaram derrotados, sendo expulsos de muitas regiões do planeta, onde a autoridade desses ídolos permaneceu inabalada. Mesmo vitoriosos, era absolutamente natural que os espíritos antigos nutrissem, ainda, grande suspeita contra os celestes e os considerassem de certa forma adversários ferrenhos. Sou Caíra, ela começou a falar, mas fez uma pausa quando viu o capitão, o único homem da comitiva, caminhar até eles em atitude pacífica. Sua armadura era negra com detalhes de aço, suja e cheia de cortes, sugerindo que aquele era um indivíduo de ação, que gostava das incursões, da peleja e da guerra. Parou na frente dela, deu um longo suspiro e removeu o capacete, revelando enfim seu semblante. Uraquinha regalou os olhos. O cavaleiro era Daniel, em pessoa, exatamente o anjo que eles tanto desejavam encontrar. Os cabelos pretos não haviam mudado, mas a barba, essa sim, ele deixara crescer. Com menos de 1,80 m, Daniel não era exatamente o que se esperaria de um guerreiro nórdico. Todavia, sua expressão compensava, radiando uma aura ferina. Daniel? Caíra estava sem palavras, então o abraçou. O capitão retribuiu o gesto, mas algo não se encaixava. Era como se ele não estivesse completamente à vontade, como se quisesse dizer alguma coisa. O que? Ela titubeou. O que aconteceu com você? Faísca? Ele a chamou pelo apelido. Na face havia iguais doses de felicidade e tristeza. Por quê? Por que veio atrás de mim?